Desejo que a paz de Cristo esteja em cada coração nessa manhã. Amém, irmãos? Irmãos, dois caminhos, uma escolha. Para iniciar essa mensagem, eu quero trazer uma pequena ilustração. Imagine que você está viajando, dirigindo o seu veículo pela rodovia, e em certo ponto da viagem, surge uma outra opção de caminho, que se você escolher passar por ele, vai chegar mais rápido ao seu destino. Porém, esse caminho é uma estrada ruim, de terra, cheia de buracos e de pedregulhos. Qual opção você escolhe? Seguir pela rodovia em boas condições, mesmo tendo que andar por alguns quilômetros a mais, ou prefere passar pela estrada ruim de terra, chegando mais rápido? Que opção você escolheria? Por curiosidade, eu gostaria de ver os irmãos se manifestarem. Quem escolheria passar pelo caminho estreito, o caminho de pedras, de buracos? Agora, quem decidiria seguir pela rodovia? A maioria, né? Bem, é o que eu imaginava. Então, irmãos, sabe por quê que nós escolhemos passar pela rodovia? Na realidade, porque nós fazemos isso, porque fomos criados com livre-arbítrio para fazer nossas escolhas. E ao escolhermos, nós escolhemos aquilo que é mais agradável, o que é mais fácil, o que é mais conveniente. E fazemos isso porque Deus nos dá esse privilégio de escolhermos. Deus nos deu livre-arbítrio para podermos consciente decidirmos livremente. Nossas decisões envolvem raciocínio, inteligência, razão e juízo, implicando também em responsabilidade. Toda decisão que você toma implica em uma responsabilidade. Você é ser livre, porém responsável pelos seus atos. Liberdade de decisão racional implica em responsabilidade. Todos os dias, todos os momentos fazemos decisões. Essas decisões definem o nosso caminho. Na realidade, sabemos que existem duas forças que estão em luta em nossa mente constantemente: o bem e o mal, Cristo e Satanás. Ninguém fica neutro nessa batalha. Céu e inferno são as únicas opções que temos, salvo ou perdido. A Bíblia nos diz em Provérbios 3, verso 5, eu gostaria que os irmãos me ajudassem na leitura. Quem achar pode ler, é um texto bem conhecido. Provérbios 3, verso 5. Quem achar pode ler. Obrigado. Ainda um outro verso, Provérbios 28, verso 26. Os irmãos podem ler. Obrigado. Então, irmãos, nós vemos que aquele que confia em seu próprio coração, ele é insensato, né? E, na realidade, aquele que confia em seu próprio coração, ele não anda em sabedoria. A pessoa que confia em seu próprio entendimento não segue a vontade de Deus. Por isso, em geral, toma decisões erradas. Por causa de nossos corações decaídos, não temos a capacidade de tomar por nós mesmos decisões sábias. Portanto, devemos sempre buscar a Deus e confiar exclusivamente nele. Em vez de confiar em nosso próprio entendimento, devemos nos lançar ao Senhor, implorando-lhe sabedoria e direção em cada decisão importante. Ele prometeu guiar o seu povo, mas devemos buscar a sua orientação e não apenas presumi-la. Devemos reconhecê-lo em todos os nossos caminhos. É um erro pensar: o Senhor já sabe que necessito de sua sabedoria e auxílio. Certamente, Ele vai me dar automaticamente. Então, muitas vezes nós pensamos dessa forma: olha, Deus já sabe o que eu preciso, Ele sabe do que eu necessito, e automaticamente Ele vai
conduzir a minha vida. Mas, na realidade, Deus nos ensinou em sua palavra a orar especificamente e decididamente sobre todos os assuntos. Deixar de fazê-lo é dar um passo para tomar decisões erradas. Então, irmãos, quando nós deixamos de buscar a Deus, seja qual for o assunto que nós precisamos, seja qual for a questão, isso já é um passo para tomarmos uma decisão errada. Às vezes, perguntamos para nós mesmos, constantemente nós fazemos essas perguntas: por que não conseguimos ir adiante as decisões tomadas em nossa vida? Por que não conseguimos colocar em prática o que decidimos? Por que decidimos mudar nosso modo de viver e não conseguimos? Por que decidimos servir a Deus com mais intensidade e não conseguimos? E por que somos impactados pela palavra de Deus? Firmamos propósitos, mas quando passa aquele momento, continuamos a mesma coisa. Por que será que acontece isso? Por que constantemente nós temos essa experiência? Irmãos, na realidade, ao tomarmos as nossas decisões, precisamos considerar alguns fatores. O primeiro fator está em quais as razões do fracasso em nossas decisões. Primeiro, fala sobre seguir a opinião da maioria. Geralmente, para que nós podemos, saber se estamos agindo corretamente ou não, nós olhamos o quê? A opinião da maioria, Geralmente é assim. Então, quando você olha, muitas pessoas estão falando a mesma coisa, e só você que está pensando diferente, é sinal que tem alguma coisa errada. É sinal que você pode estar errado. Mas, em se tratando da vida espiritual, nós não podemos ser levados pela opinião da maioria. Na realidade, precisamos agir pela convicção que temos, através do nosso relacionamento com Cristo, através do discernimento que recebemos da sua palavra. Seguir a opinião dos outros pode nos trazer sérios problemas. Então, irmãos, ao lidar com a questão espiritual, nós não podemos ser levados pela maioria. Um outro ponto importante: se basear numa vontade momentânea. Então, muitas vezes nós agimos dessa forma. Tem pessoas que são levadas pelo sentimento, pela emoção do momento. Em geral, tomam decisões precipitadas. O sanguíneo geralmente é assim, Então, ele toma a decisão de momento, no calor ali, do sentimento, ele toma essa decisão e depois se arrepende. Não pensa antes de agir. Não pondera suas decisões. E quando vê, já é tarde. Não tem mais jeito. Já fiz. Então, isso acontece muito conosco. Existe um outro ponto importante, nós podemos considerar: passar a nossa responsabilidade para o outro. Então, muitas vezes, ao tomar as decisões da nossa vida, nós deixamos a responsabilidade para o outro. Muitas vezes erramos por não querermos assumir a responsabilidade. Eu não vou fazer isso porque para mim não convém, deixa que outro faça, Para que eu vou fazer isso? Deixa que outra pessoa faça. E na realidade, éramos a pessoa certa para tomar tal atitude, e não tomamos, e deixamos de resolver o problema. Então, muitas vezes acontece conosco, seguimos pelo caminho errado. Existe um outro ponto importante com relação ao fracasso nas nossas decisões: achar que Deus deve decidir todas as coisas. Será que já pensamos assim? Não, Deus deve decidir tudo. É normal a gente dizer assim, deixa na mão de Deus, Deus vai resolver isso para mim. Mas muitas vezes nós sabemos que atitude nós devemos tomar e não tomamos, E pensamos, não, deixa levar, deixa a vida me levar, como diz aí o cantor, E Deus vai resolver o meu problema. Mas na realidade não é assim, Nós precisamos tomar as atitudes.
Agora, no segundo fator importante, fala sobre elementos indispensáveis para observarmos na hora de tomarmos uma decisão. Existem elementos fundamentais, indispensáveis, na hora de tomarmos alguma decisão em nossa vida. O primeiro elemento é o pensamento. Irmãos, pensamento é o poder dado ao homem de formular conceitos. Então, ao tomar qualquer decisão, nós precisamos usar o raciocínio. Como já foi falado, muitas vezes as pessoas não analisam, a questão, não raciocinam na hora de tomar certas decisões. E aí dá errado. Um outro ponto é a fé. O outro elemento é a fé. Acreditar que vai dar certo. Então, se você fizer um empreendimento na sua vida, se você tomar uma decisão importante, deve acreditar que vai dar certo, que Deus vai aprovar a sua decisão. Se você fizer assim, com certeza, isso vai ajudar para que aconteça realmente conforme a sua vontade. Existe um outro fato importante, é preciso ter firmeza na decisão. Irmãos, a decisão tem que ser tomada sem dúvida, com convicção. Nós precisamos tomar as nossas decisões com convicção. E por último, a oração é outro importante elemento. A oração também é indispensável em qualquer coisa que nós empreendermos em nossa vida. Em tudo que fizermos, devemos primeiramente buscar a Deus. Agora, o terceiro fator é o segredo do poder da decisão. A decisão é de caráter pessoal. Somos nós que devemos decidir. Podemos até pedir conselhos, orientação, receber influência de outras pessoas, mas a decisão tem que ser tomada por cada um de nós. Lembrando que toda decisão tem um preço a ser pago, por menor que seja, isto é uma realidade. E toda decisão tem em si uma glória para ser desfrutada, por menor que seja essa glória. Então sempre devemos pensar nisso. Agora, diante dessas questões que aqui nós colocamos, existe um fator mais importante. É o texto que nós lemos para o início do nosso culto, Jeremias 6, verso 16. Assim diz o Senhor: ponde-vos a margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. O que nós devemos fazer? Perguntar qual é o bom caminho. Perguntai pelas veredas antigas. Perguntai, e assim você achará descanso para a sua alma. Ao tomarmos decisões em nossa vida, não podemos esquecer do mais importante: perguntar a Deus qual é o caminho. Falando sobre essa questão, em Mateus 7, verso 13 e 14, ao proferir o Sermão do Monte, Jesus, ele contou a parábola de dois caminhos. Mateus 7, verso 13 e 14. Ele nos diz o seguinte: entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreito é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Irmãos, Jesus, ele foi claro em dizer que em relação ao nosso destino, só temos duas escolhas a fazer. Escolhemos seguir pelo caminho estreito ou seguimos pelo caminho largo. Caminho largo é o símbolo da vontade livre. Podemos fazer de tudo. Não há lei, não há pecado. Mas há desgraça, perdição e morte. Este é o fim do caminho largo. Milhares de pessoas andam nele. Caminho estreito é o símbolo da vontade de Deus, em primeiro lugar. É íngreme e, por vezes, apertado. É o caminho do bem e do amor. Poucos andam nele. Esses caminhos são distintos,
separados em direções opostas. Então, irmãos, na realidade, nós temos esses dois caminhos a seguir. No campo espiritual, você tem duas decisões, ou melhor, uma decisão e duas opções de escolha que você pode tomar. Ou você segue pelo caminho largo, ou você segue pelo caminho estreito. Eu gostaria de que os irmãos contemplassem essa visão, nessa imagem. Os irmãos estão vendo aí a imagem de pessoas seguindo pelo caminho? Estão, né? Os irmãos lembram em que retrata essa imagem? Uma visão da irmã White, né? Na realidade, foi um sonho que ela teve. Em agosto de 1868, em Betclic, a serva do Senhor, Ellen White, teve esse sonho. Um sonho, que era, na realidade, uma revelação da real situação daqueles que iriam trilhar pelo caminho estreito. E ela conta o seguinte: ela sonhou que estava com uma grande multidão de pessoas, e parte daquela assembleia apresentou-se para viajar. Seguiram viagem de carroças por uma estrada estreita, e de um lado havia um profundo precipício, e do outro uma muralha alta, lisa e branca. À medida que avançavam a estrada, se tornava mais estreito e íngreme. Viajavam até chegar num ponto que não dava mais para seguir de carroça. Então desatrelaram os animais, colocaram parte da bagagem sobre os cavalos e prosseguiram. Ao seguirem, o caminho continuava a estreitar-se, e foram obrigados a andar junto à muralha para não cair no precipício. Com isso, tiveram que tirar a bagagem dos cavalos, e ela tombou no precipício. Continuaram a cavalo, receando nos lugares mais estreitos, perder o equilíbrio e caírem no precipício. Mas em tais ocasiões, uma mão parecia tomar as rédeas e guiá-los pelo perigoso caminho. Tornando-se o caminho mais estreito, viram que não mais seria possível ir a cavalo. E deixando os cavalos, prosseguiram a pé, em fileira, um seguindo as pegadas do outro. Neste ponto, apareceram pequenas cordas que caíam do alto da muralha, e agarraram as cordas para manter o equilíbrio. O caminho se tornou finalmente tão estreito que tiveram que deixar os sapatos, e depois as meias, e prosseguiram descalços. Então lembraram daqueles que não estavam acostumados com privações. Onde estavam agora? Não se achavam com a multidão. Em cada mudança que se fazia, alguns eram deixados para trás. Apenas permaneciam aqueles que estavam acostumados a vencer provações. Aumentou o perigo de cair do caminho, e comprimiram-se a muralha branca. Ao continuarem naquela situação, percebeu-se que a parede estava manchada de sangue, e concluíram que outras pessoas haviam passado pelo caminho, e tinham vencido, e que eles também podiam vencer. Chegaram finalmente a um grande despenhadeiro, onde terminara o caminho. Nada havia agora que se apoiassem. Deviam também, inteiramente, depender das cordas. Ali ficaram por um tempo em perplexidade e angústia. Indagaram: em que está presa a corda? Grandes gotas de suor caíram do rosto do seu esposo. Ouviu-se gemidos abafados e agonizantes, e ela experimentava uma angústia tal que ainda não havia provado. Diante deles, do outro lado do precipício, havia um belo campo de relva verde. Não podiam ver o sol, mas raios de luz brilhantes e suaves, assemelhando-se ao ouro e à prata fina, rasteavam o campo. Coisa alguma que não houvesse visto sobre tal, poderia comparar-se a beleza e glória com esse campo. Mas seria possível alcançá-lo? Se a corda se partisse, haveriam de perecer. A única esperança estava em confiar inteiramente na corda. Foi então
que alguém proferiu as palavras: Deus segura a corda. Não devemos temer. Ele não nos faltará agora. E saltaram um a um, atravessando o despenhadeiro, e chegaram ao belo campo, além. Quando ela se despertou, sentiu que não era necessário comentar aquele sonho. Então, irmãos, esse quadro retrata a experiência daqueles que hoje trilham pelo caminho estreito. Então, na realidade, nós precisamos viver essa experiência. O caminho muitas vezes é apertado e é largo. Por outro lado, porém, apertado para aqueles que realmente estão dispostos a fazer a vontade de Deus. Em Mateus 16, versos 24 e 25, diz assim, olha, Mateus 16, versos 24 e 25. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Então, irmãos, essa é a promessa de Cristo. Se realmente nós tivermos o desejo de seguirmos a Deus de todo o nosso coração, de buscarmos a Ele com interesse realmente, de coração, Ele está disposto a nos dar essa promessa. E aqueles que estão dispostos a abandonar aquilo que impedem a sua comunhão com Ele, estarão certos da proteção e do cuidado de Deus. Mateus 19, verso 29, também diz assim: todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Essa é a promessa daqueles que são dispostos a renunciar, a deixar o que for em prol de Cristo. Não será sem sacrifícios que chegaremos ao céu. É necessário deixar as bagagens, que nada mais são do que a nossa vaidade, o nosso ego, os nossos caprichos, os nossos preconceitos, as nossas hipocrisias, a nossa vida dupla, as nossas amarguras, a nossa falta de perdão, os nossos ciúmes e as nossas invejas. Se quisermos entrar no céu, teremos que lançar fora toda essa bagagem que hoje nos impede de trilhar por este caminho. Faça uma análise em sua vida e reflita sobre o que você tem deixado por amor a Cristo. Tem você feito algum sacrifício para fazer a vontade de Deus? Tem você deixado a bagagem? Tem você realmente deixado aquilo que está te prendendo? Você está renunciando ao mundo por amor a Cristo? Em João 10, verso 9, Jesus diz o seguinte: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Jesus disse que Ele é a porta. Cristo é a porta. E entrar por Ele significa aceitá-lo como seu Salvador pessoal e viver em novidade de vida. Isso é entrar pela porta. Foi o que Cristo disse a Nicodemos quando esse foi ter com Ele: necessário vos é nascer de novo. Pode alguém que aceitou a Jesus continuar vivendo do mesmo modo, praticando as mesmas coisas que fazia antes? Será que pode? Alguém que realmente teve essa experiência com Cristo, aceitou a Jesus, continuará praticando as mesmas coisas que antes ele fazia? Bem,
nos diz a inspiração o seguinte: haverá um novo nascimento, uma nova mente, pela atuação do Espírito de Deus, que purifica a vida e enobrece o caráter. Essa ligação com Deus habilita o homem para o glorioso reino do céu. Nenhuma invenção humana pode jamais encontrar um remédio para o pecador. Unicamente por meio do arrependimento e humilhação e submissão às exigências divinas, pode a obra da graça ser realizada. Nada menos que a aceitação e a aplicação prática da verdade divina abre o reino de Deus ao ser humano. Somente um coração puro e humilde, obediente e amorável, firme na fé e no serviço do Altíssimo, pode entrar ali. A serpente no deserto foi levantada em uma estaca perante o povo, para que todo que tivesse sido picado para a morte pela inflamada serpente pudesse contemplar a serpente de bronze, símbolo de Cristo, e ser imediatamente curado. Mas deviam olhar com fé, ou não teria proveito algum. Do mesmo modo, as pessoas hoje devem olhar para o Filho do Homem como seu Salvador para a vida eterna. O ser humano se separou de Deus pelo pecado. Cristo trouxe à terra sua divindade, coberta pela humanidade, para resgatar os seres humanos de sua perdida condição. A natureza humana é vil, e o caráter deve ser transformado antes de se harmonizar com o que é puro e santo no reino imortal de Deus. Essa transformação é o novo nascimento. Então, irmãos, isso ocorre com aqueles que realmente se entregam a Cristo, aqueles que desejam de todo o coração ter essa experiência. E para alcançarmos o céu, precisamos viver essa experiência. Assim como o apóstolo Paulo, que considerou o ganho como perda por amor a Cristo. Ao fixar nossos olhares em Jesus, a serpente de bronze, que foi levantada no deserto, possamos vencer nossas fraquezas, possamos ser curados da lepra do pecado e nos tornarmos cidadãos do céu. O caminho é apertado, mas no final conduz à vida eterna. Irmãos, eu gostaria agora de passar um vídeo aqui. Os que conhecem podem cantar essa música. E aqueles que não conhecem, acompanhando a letra, podem cantar o coro. É uma música que retrata a experiência que nós devemos ter. Dos caminhos a seguir, dos senhores a lutar, qual dos dois irei servir? Há só uma decisão. Quantas vezes procurei os prazeres deste mundo, encontrei mil motivos pra chorar. O inimigo sempre vem disfarçando as intenções, por ciladas ao redor, ele quer me destruir. Só Jesus pode me dar a real felicidade e poder para ser o vencedor. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Decide testemunhar, mesmo em forte provação.
Jesus, estarei sempre seguro. E assim eu prossigo rumo ao céu. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Mais do que em qualquer outro tempo, o momento é de escolher, sem temer, sem hesitar. Eu escolho Jesus, sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Sou de Jesus. Deuteronômio 30, verso 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. A escolha é nossa. Que Deus nos ajude. Amém.